Vanderlei Carvalho, ele é pastor, ele veio de Goiânia, percebe que vieram de longe aqui para o nosso programa. Eu fico muito feliz de poder recebê-los aqui. Pastor Vanderlei Carvalho, assim como a irmã Ruth, ele é teólogo, mas ele também é pastor da Igreja Luz do Conhecimento. Também já esteve em diversos programas, debatendo diversos assuntos. Muito obrigado, seja bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço a paz de Cristo Jesus, satisfação conhecer o pastor Juliano Fraga pessoalmente. Tenho grande admiração pelo seu ministério, pela graça que Jesus colocou na tua vida e pelo equilíbrio também, Amém. Pela profundidade e a simplicidade que há na sua mensagem. Também feliz por conhecer a missionária Ruth Benigno. Vamos ver se ela vai ser benigna comigo neste debate. Nem sempre, né? De vez em quando. Tá bom. Pastor Vanderlei, no Concílio de Calcedônia, 451, houve a defesa de Jesus ser verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Qual o pensamento do pastor sobre isso? Jesus era verdadeiramente Deus, 100% Deus, usando a expressão plenamente Deus ou não? Não, isso aí está muito nos nossos púlpitos de hoje, essa expressão 100% homem, 100% Deus. Mas durante o seu ministério terreno, Jesus não era plenamente Deus. Já pode dar uma introdução? Claro, fique à vontade. O senhor citou o concílio, eu quero começar na história e depois a gente vai para a Bíblia. Ok. É o concílio de Nicéia 325, convocado pelo imperador Constantino com o aval do Papa Silvestre I. Ele não foi, mas se fez representado por dois presbíteros, Vito e Vicente. Tá parecendo nós do Goiás, igual de dupla. Vito e Vicente, já dava uma dupla, não era? Mais um pouco adiante, 381, vem um outro concílio, o de Constantinopla, ali realizado na igreja de Santa Irene. Santa para eles, para nós, não é só o nome que a gente está colocando aqui, né? E compreende hoje o atual território da Turquia, Anatólia, a Ásia Menor da Bíblia. Quando a gente continua, chegamos no concílio de Éfeso, em 431. Ali condena-se um homem que, a meu ver, foi injusto essa condenação, o bispo Nestório. O bispo Nestório, que deu origem ao nestorianismo. Podemos até falar sobre isso aqui, se quiser, as razões porque não acho que este homem fracassou a ponto de ser condenado pelo catolicismo romano. E, finalmente, 451, acontece o concílio que o senhor se refere de Calcedônia, onde ficou definido plenamente homem e pleno Deus, o que eu sempre digo, discordo radicalmente de que Jesus era Deus enquanto homem, uma vez que homem não pode ser Deus. É isso. Ok. Mas eu queria ouvir o senhor. Qual texto que o senhor usaria hoje para... Mantenho o que eu disse. Eu não tenho só um, tenho vários. Eu vou mencionar alguns deles agora. Deixo também um desafio para a sua pessoa começar a entrar na prova de fogo. Vou deixar um desafio para ela. Nos evangelhos, no ministério terreno de Jesus, aponte-me um só um. Aonde Jesus é chamado de Deus. Só um. Agora, de que ele era homem, vamos para a Escritura. Mateus 8, 27. Aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este? E até os ventos e o mar lhe obedecem. Falou homem. Lá em João 7, 46, os religiosos ficaram encabulados. Nunca vi ninguém falar como este homem. Agora vamos ver o que Jesus diz, reverendo Juliano Fraga, acerca de si mesmo. Capítulo 8, versículo 40 de João. O que ele diz acerca de si mesmo? Querem matar a mim, homem, que vos fala a verdade. Vamos para João 9, a partir do versículo 1, onde fala da cura de um cego de nascença. Todos viam o cego, só Jesus pôde notá-lo, a ponto de efetuar a cura sobre ele. No versículo 11, mais precisamente, quando ele é interrogado acerca de quem havia lhe curado, ele diz, o homem chamado Jesus me curou. Que coisa linda. Pedro, no seu discurso no capítulo 12, 22 dos Atos dos Apóstolos, varões israelitas,
Escutem as minhas palavras. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Era homem aprovado por Deus, não era Deus. Lucas, capítulo 24, pelo versículo 20, Jesus se aproxima de 2 discípulos que iam no caminho de Emaús. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Pergunta Cristo, Senhor nosso. Acerca de Jesus, respondem eles, o Nazareno, homem, olha, homem aprovado diante de Deus e dos homens. Poderia continuar porque tem mais coisas. Mas vamos parar por aí. Então, pastor, sendo esse mediador entre Deus e os homens, como é que o senhor me explica esse texto? Senhora Ruth fala bem articulada, mas não respondeu. Quero ver um texto que seja claro, feito água de rocha, que mostre em que Cristo Jesus, Senhor nosso, enquanto homem, era Deus. E isso aí não resolveu. Eu quero um mais claro. O de Tomé também não adianta. Viu? O de Tomé ele não é autor canônico. Ele não é autor canônico. Agora o capítulo 2... Só um minutinho, não entendi sobre Tomé. Tomé, ele não é um autor canônico. Mas em qual texto que foi usado Tomé? Ele disse, Deus meu Deus? Foi. Mas ali não foi Tomé que escreveu. Justamente. Exatamente, ele não é autor canônico. Eu quero que um autor canônico registre. Não, mas peraí. Então, o irmão acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Claro, não. Mas palavra de Deus, não contém, não me confunda. Sim, ótimo. Mas ali é a palavra de Deus. Sim, é a palavra o registro é que Tomé disse, Deus meu Deus. Aquele texto ali não é inspirado? Inspirado. Agora, nós podemos adentrar nisso. Podemos, eu estou aqui. Nós só queria completar, porque assim, se fosse. Eu não quero intervir no debate no sentido de tomar partido. Sim. Mas eu fiquei assustado, porque é normal, Tomé sempre acontece comigo. Porque Tomé não é canônico. Tá bom, mas nós não estamos falando do Evangelho segundo escreveu Tomé. Sim, ele não é o autor canônico. A minha questão eu queria que um autor canônico registrasse nos evangelhos. Mas a Bíblia não vale? Vale, mas aí nós vamos entrar no que ele falou. Então, ele registrou e ele não negou o que Tomé falou. Então, isso prova a autenticidade do que Tomé disse, ou não? Vamos entrar nessa questão, aí nós estamos naquela parte ali, né? João capítulo 5, só que é um texto, João capítulo 5, do versículo 17 ao 30, esse texto, ele não só prova a humanidade de Cristo, como também não nega a sua divindade. Cristo aqui não está em momento algum negando. Cristo recebeu adoração. Toda adoração pertence a quem? A Deus. Se ele não fosse Deus, ele não teria recebido. Absoluto, é pleno onde? Deixa uma questão, ele tinha que ter todos os atributos, não era? Ele, como Deus pleno, que foi definido no concílio citado pelo reverendo, que é um concílio católico, né? Quem colocou isso em nossa tradição foi o catolicismo e a gente abraçou. Eu até em um desses concílios, o grande representante, um deles foi Papa Damaso. O Papa Damaso pediu uma Bíblia para Jerônimo, lá pelo quarto século, chamada Vulgata. Nesta Bíblia, ele insere um mito que se imortalizou, e todos nós, é até objeto de um bom debate, pastor Juliano, eu sugeri que o senhor colocar. Lúcifer é o mito ou realidade? Porque para nós, teve briguinha no céu e ele virou o diabo. Todo mundo diz isso, mas a Bíblia não. Então, voltando aqui, missionária, jamais a senhora me conseguirá mostrar que Jesus, em seu ministério terreno, é Deus. Um exemplo só. Se ele é Deus, ele tem que ser onisciente. Mas em Mateus 24:36, ele diz, aquele dia e hora ninguém sabe. Como a senhora resolve essa questão? Depois eu vou entrar naquela parte ali do esvaziou-se, mas então vamos para João capítulo 1. Você não me explicou aqui, João capítulo 5, versículo 17 a 18, eu estou aguardando. Explique qual é, pode falar agora. Não, deixa agora eu fazer minha conclusão. João capítulo 1, versículo 14 a 18, eu vou ler. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Versículo 18, Jesus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito, este o fez conhecido. Ou seja, tanto no versículo 14 como no 18, nós temos a expressão unigênito. Unigênito aqui no grego é único do gênero. Único que é Deus como Deus. Na Bíblia nós temos 5 tipos de filhos. Os anjos
são filhos de Deus por criação, os ímpios foram feitos por formação, em Gênesis 1, 26, 27. Nós vemos Israel, filho por eleição, a igreja por adoção e Cristo, que é filho por geração eterna. Ele é o único que foi gerado na eternidade e é o único do mesmo gênero divino do Pai. Então, tá aqui a resposta que o senhor precisava. João capítulo 1, versículo 14, versículo 18. Agora me responda João capítulo 5, 17, esse 18. texto que a senhora fala aí não serve, não. É o João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Usei 14. Ele estava com Deus e era. Tudo bem, aí está no momento tá na região celestial. E ele é mesmo. Tá. Aí Para entender, o senhor, então, Jesus, no seu ministério terreno, já não era mais de forma plena, nunca foi. Só para eu entender. No seu ministério terreno, eu estou defendendo aqui que ele não é Exatamente. pleno Deus. Mas ele é eterno. Ele é eterno, nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. É. E na sua Agora, os eternidade, atributos- antes da encarnação, Jesus é Deus? Sim. Então, Embora a gente possa questionar todos esses textos aí que apresentam como Deus, a gente pode questionar também. Mas Eu creio, sim. O senhor crê que Após Então, a antes- ressurreição, ele... e antes da encarnação. Sim. Então, na encarnação, ele deixa de ser plenamente Deus. Isso? A mesma pergunta que o César Cavalcante me fez foi esta aí. Eu disse... Eu não assisti, mas só para que eu possa saber. Eu Tá. sabia que chegar mais ou menos nesse ponto, né? É previsível. Se eu tivesse assistido o debate, eu não Aham. perguntaria, porque eu já saberia a sua posição. A Ruth talvez já sabe. Ele também Ela fez... assistiu pelo jeito. Ele e o pastor Alex, Certo. né? O pastor César, um abraço, se eu estiver me assistindo aí. Aquele dia eu debati com os dois. né? Então ele sempre Sim. foi Deus, mas na encarnação, então, ele deixa de ser plenamente e na ressurreição ele volta. É Ele isso? deixa de ser pleno Deus Ok, e ele não mantém tá bom. os atributos de Deus. Tá. E eu quero que ela mostre para mim os atributos de Deus. Tá bom. Ruth, você Colossenses. tem aí os atributos de Deus? Então, só mais um Cristo. João capítulo 8, versículo 24. Eu queria, inclusive, que o senhor não trouxe Bíblia, né? Mas, Trouxe, assim, tá aqui dentro. tá certo. O homem memorizou a Bíblia toda. João capítulo 8, versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou o quê? Aí só quer fazer igual um colega meu, né? Pregado pentecostal tem esse negócio. Vá, Ele é meu o amigo. mesmo eu sou lá do Antigo Testamento. E não seria? Não. No Então tá, ministério terreno, não. Deixa eu concluir então. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se eu sou o quê, creio, irmão? Aí, no texto. ele é Deus. Que eu sou. Tá escrito que ele é Deus aí? É porque, ele diria o é porque que o eu sou aqui, no grego é egoimi. Sim, egoísmo. Pela Septuaginta, é a mesma expressão de RE, Asher, RE, de Êxodo 3,14. Então, talvez seja por isso que ela levantou esse texto, quando Jesus disse, antes Mas que Abraão existisse... 6, egoimia aparece da Sim, mesma sim. forma ali, eu Mas começou o caminho. É, sim. É verdade. Então, talvez seja por isso que ela levantou a ideia do eu sou, por fazer uma alusão a Êxodo 3,14. Tá? É isso? Então, claro. É porque assim, ó, se eu creio, como você acredita, qual é o resultado? Jesus está dizendo, se você não crê que eu sou, vocês vão morrer em vosso pecado. Então, e quem não crê que Jesus é Deus, tá Mas ok, que eu a sou caminho o quê, do inferno. missionário? No texto diz que eu sou o quê? Tem que ser alguma coisa. Ele é Deus. Não está dizendo, a senhora está colocando. Não, Jesus está dizendo, ele está afirmando que ele é. Ele aceita a adoração, ele faz muitas coisas aqui enquanto ele está na terra, o mesmo que hoje ele Qual faz é o verbo para adoração, interceder. o verbo grego para adoração aí? Não, eu não sou especialista em E grego. nem eu. Mas eu sei essa pequena passagem, eu sei. Tá, Mas então, vamos lá para Colossenses 2,9, que a senhora falou. O que Nele que- habita corporalmente, vou responder para a senhora. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A missionária colocou com ali sendo assim um checkmate, sendo aquela não, coisa, de forma né, alguma. que Eu deu nem aquela... encerrei o meu comentário, porque no versículo 58, Ainda não, mulher, Jesus diz, falou tanto, em mas não deixa, verdade, pode em falar. verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí? Também creio nisso, aí está na eternidade. Mas eu estou falando do ministério terreno. Eu quero saber do ministério terreno. Não, ele está no ministério terreno dizendo isso. Mas Antes que falando Abraão de qual existisse, período? eu sou. Do período presente ou se referindo ao passado? Ele Então, está não se adianta. referindo ao tempo presente. Ele está dizendo, eu sou, agora. Antes Mas que Abraão Abraão estava em existisse, qual eu momento? já existia. E ele continua afirmando que ele é. Mas ele está fazendo referência a um momento lá Ai. no passado. Vamos para Colossenses 2, versículo 9. Nele habita, reverendo Juliano Fraga, corporalmente a plenitude da divindade. Aí eu dou uma voltinha no mesmo livro, do capítulo 1 e no versículo 19. Foi do agrado do Pai que a plenitude habitasse nele.
Aí eu vou a Efésios 3:19, que diz assim, Paulo dizendo, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo ventila a possibilidade de nós também sermos cheios da plenitude de Deus. Então, são termos paulinos, isso aí não resolve. E, além disso, não está no ministério terreno. Aí ele já havia sido morto, ressurreto, e Mateus 28:18, recebido todo o poder nos céus e na terra. Agora é Deus pleno. Então, as cartas de Paulo não resolvem. Ah, tá, não resolve. Então tá bom. Vamos lá. Vamos para o Evangelho de João, então. Jesus fez 35 milagres nos outros evangelhos, e João só frisa 7. Em todos os milagres que João cita, Jesus ele só precisa falar. Existe alguém que apenas por liberar a palavra, algo vai acontecer se ele não for um ser divino? Existe? Sim. Nós também temos a mesma autoridade que ele falou isso. Mas isso agora, eu estou falando aqui, quando Jesus esteve na terra, porque assim, no capítulo 2, o texto de João 5, 17, 18, que o senhor já pulou várias vezes e não me respondeu também. Qual é? Coloca aí. O que eu já li para você no início, capítulo... Estou esperando só aquela primeira sobre Deus. O texto, João capítulo 5, versículo 17 e 18, que eu trouxe aqui para... meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai. Dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Vanderlei, vamos lá. Interessante que lá embaixo fala filho, né? Ele é filho, isso aí tá tudo certinho, não tem problema nenhum. Não é Deus, é filho de Deus, aí tá certo. Eu vou deixar o senhor falar. O capítulo 11, versículo 27... E Mateus diz assim, tudo eu recebi do meu Pai. Então, os milagres a que a senhora se refere, que Cristo Jesus, Senhor nosso, realizou durante o seu ministério terreno, é um poder outorgado pelo Pai, facultado por ele. Capítulo 10, 38 dos Atos dos Apóstolos diz a nós, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não diz que ele era Deus, diz que Deus era com ele. Então o que a gente faz? Em Coríntios 5, versículo 19 diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele não era. Tá, então o que a gente faz com o texto de João 10, 30? Eu e o Pai somos um. Esse texto aqui no grego se refere à união essencial. Eles têm a mesma essência. Tudo que o pai é, o filho também é. F.F. Bruce diz que esse texto se refere à união essencial. O verbo está no plural. Somos um. Eles têm a mesma essência. Como responder esse texto? Linda, a senhora está com seu marido, a senhora e ele é um também, mas é um só mesmo, uma cabeça só. Tá, então vamos lá. João capítulo 10. Pastor, todos os textos que eu trouxer, o senhor vai alegar contrário. Enfim, eu tenho. Favorável? Não, eu não quero, mas eu queria pelo menos que o senhor fizesse. Um debate mesmo, né? Sim, mas então que pelo menos fosse algo assim, considerado, você fizesse uma exegese correta. Por exemplo, Mateus 1 e 23. Está correto, só não está sob o seu ponto de vista. Tá, então. Eu digo mesmo, Mateus 1, 23, ele será chamado de Emanuel. Emanuel o quê? Deus conosco. A senhora quer pontuar um versículo que quer que eu comente? Vamos. A senhora está disparando, eu estou aqui, o pessoal está me entendendo o que eu estou falando. Missionário Ruth, qual é o texto que você quer que o irmão trabalhe? O irmão trabalha e depois ele pode também fazer uma pergunta. Sim. Então, vamos tem essa pergunta, o irmão responde, nós vamos para o intervalo e depois do intervalo vem a sua réplica. Pode ser? Sim. Qual é o texto que você gostaria que ele trabalhasse? Eu sei que você citou vários, mas diga um, porque eu acredito que todos não vai dar para ele comentar. E também o irmão pode, além de comentar o texto, explicar o texto e depois devolver a gentileza para a missionária. Então, eu queria que ele comentasse Mateus 1, 23. Ele será chamado Emanuel, traduzido aqui é Deus conosco no grego. Deus conosco ou não é? É isso? Sim. Qual é a expressão grega? A expressão em Mateus capítulo 1, versículo 23 no grego é remon, conosco. Hotheos, Deus conosco. Então, eu quero que ele faça nesse contraponto, depois eu trago aqui a minha abordagem. Vamos lá. Hotheos, que bonito, falando grego. Aleluia, grande pastor Juliano, homem bom que se tornou imortal. Eu conheço vários amigos que têm o nome de Jesus, mas não é Jesus. Tem outros que têm o nome de Miguel, mas não é o arcanjo. Quando diz, será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, não é o fato dele ter o nome Emanuel, que ele é Deus conosco, mas que ele será chamado por esse nome. Porque se será chamado por esse nome, e a gente levar ao pé da letra, em que lugar da Bíblia ele é chamado de Emanuel?
lugar nenhum da Bíblia ele é chamado de Emanuel. E a senhora falou sobre o Theos, Deus. E falta responder a pergunta. Em que lugar dos evangelhos Jesus é chamado Deus? Já lhe falei vários textos. Nenhum, Principalmente em João aqui. Mas, claro, nenhum o senhor vai concordar. Mas não é Esse Deus, termo tá é... Theos. Agora a senhora falou certo. Theos, tudo bem, é Deus. Mas aonde ele é chamado? Tá, então vamos lá. Esse termo aqui no grego está no tempo imperfeito. O tempo imperfeito indica uma ação linear no passado, tanto que na tradução de John Knox, no comentário histórico-cultural do Novo Testamento, ele fala que Deus tinha o verbo morando consigo. A construção gramatical desse texto, mesmo sem o artigo aqui... De qual texto? Desse texto que nós estamos falando, de Mateus 1:23. Né? Então, assim, ele não é um Deus, né, como algumas traduções hereticamente, porque, assim, com todo respeito, eu acredito que esse ensino é um ensino herético, de dizer que ele não era, que Jesus não era plenamente Deus, sendo que ele tinha todos os atributos de Deus, poder, autoridade, para curar, para operar milagres, e Mas fazer... eu já falei que os poderes não eram... Quando ele estava na Terra, não era dele, veio de Deus. Sim. Não, pastor, aí o senhor está se equivocando. Olha, todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Não só... Isso depois da ressurreição. Não, mas enquanto ele esteve na terra, ele também continuou... essa divindade, ela não foi apartada dele. Deus é Deus na criação. A divindade, ele tem o seu lado divino evidente. Todo homem está aqui, todos nós aqui, todos foram gerados pelo produto de uma relação sexual de um homem com Jesus, não. O Espírito Santo foi quem gerou no ventre de Maria. Então ele tem o lado divino, lado do Espírito Santo, e o ventre de Maria, seu lado humano. Agora, nos mostra todas as passagens do seu ministério terreno, que ele operava pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele, conforme Mateus 3, a voz do Pai, João Batista o batiza, a voz do Pai disse, esse é meu filho amado, e o Espírito Santo desce. E mais na frente, como citei Atos 10, 38, diz como Deus ungiu. Foi Deus quem ungiu Jesus de Nazaré. Os atributos incomunicáveis e naturais, ele também não tinha, ou como que funcionava? Jesus, vamos agora para Quinoses. Falou aí do parte, vamos para o... Ok. Que aí já pega nessa parte. 2, né? ok. Esvaziou-se. Isso, lá do capítulo 2, versículo 5. Pensa, ela mencionou agora, pode entrar aí, nessa parte, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja bem, esvaziou-se, eu pergunto. Se está esvaziado, como é que é Deus pleno? E responde essa questão. O esvaziar ali, esvaziar da divindade, isso? Esvaziado dos seus atributos da sua glória. Então, esse kenosis aí que você citou, o esvaziamento de Cristo aqui, a interpretação que eu tenho, segundo os estudos que eu fiz, não sou especialista assim igual o senhor não, mas esse esvaziamento, é o reverendo aqui. Esse esvaziamento aqui, ele não consiste no despir-se da sua divindade, mas consiste no despir-se de parte da sua glória. João capítulo 17, versículo 5. Então já não tá pleno. Porque para vir, não, eu posso completar? E no adicionar da sua natureza humana, quando Jesus, ele se vestiu de sua natureza humana, a encarnação humana, ali ele se esvazia, porque é uma situação humilhante para uma divindade se tornar humano. É esse o esvaziar-se, que o Senhor usa de uma maneira que, ao olhar de pelo menos 90% dos cristãos, isso aí é algo totalmente equivocado. Não, esse esvaziar de Cristo é esse, se vestir da sua natureza humana. Quem era o Deus que gostaria, né, naturalmente de se tornar um homem? Isso é uma situação humilhante para uma divindade. Então é isso, o esvaziar-se de Cristo consiste nisso. Não foi Deus quem se fez homem, foi o Filho de Deus. No capítulo 23, 19 do Gênesis, aliás, de Números 23, 19. Deus não é homem. Diz isso, viu, reverendo? Em Oséias capítulo 11, versículo 9, novamente, Deus não é homem. Em João capítulo 4, versículo 25, diz assim, Deus é Espírito. Então Deus, o Supremo, não se fez carne. Quem se fez carne foi Cristo Jesus, o seu Filho. O capítulo 1, 14 do livro de João diz que o verbo não diz que Deus. A senhora matava o debate agora, o debate acabava. Se lá naquele texto continuasse, falasse assim, Deus se fez carne, a senhora estaria coberta de razão. Mas não há um texto que fale sobre isso.
Só Paulo, posteriormente, foi chamado de Deus. Vamos lá, eu posso falar um pouco sobre os atributos? Pode, vamos fazer assim. Nós vamos para o intervalo e depois do intervalo nós voltamos e a missionária comenta. Bom, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o programa Fora da Caixa. Deixe aí seu comentário, compartilhe e tem mais. Tem um recado especial no intervalo. Deus abençoe. Voltamos com o programa Fora da Caixa. Ainda dá tempo de você compartilhar, comentar, também curtir aí, porque isso faz que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, ele leve esse conteúdo também para outras pessoas. Voltando aqui com o debate, missionária Ruth, a palavra ficou contigo. Vamos lá. Então, era assim, e ser uma pessoa, daqui a pouco você ser outra. Você continua sendo Vanderlei todos os anos, por toda a vida. Assim também Jesus. Ele pode estar no céu, ele pode estar na terra, ele pode estar debaixo, no inferno, ele vai continuar sendo Deus. A concepção é esta, mas ele esvaziou. Sobre os atributos, quer comentar algum? Exemplo, Jesus, ele perdoa pecados. Ele poderia perdoar pecados não sendo Deus? Quer que eu comente o que ela falou ou que o senhor me perguntou? O que eu perguntei. Porque faz parte do atributo, mas se não quiser responder isso, escolher um também fica à vontade. Eu disse agora há pouco que tudo que Cristo Jesus, Senhor nosso, tinha enquanto homem veio de Deus. Deus lhe deu, então essa é a minha forma de interpretar e responder sua pergunta. Deus lhe deu capacidade não só de realizar poderes miraculosos, mas também, conforme registra o texto, o senhor colocou muito, perdoar pecado. Agora falando sobre o atributo que a missionária colocou, conhecer o pensamento, para dizer que eu não respondi, né? A senhora colocou o pensamento do coração. Não, o senhor não me respondeu nem o de João 5,17. Não, eu não respondi conforme você queira a resposta, mas respondi naquilo em que eu... Mas vamos lá sobre a onisciência. Jesus não é onisciente porque ela quem não me deu a resposta de Mateus 24:36. Aquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai. Estou aguardando até agora. E o texto que fala que é Deus. Não tem também. O poder do Espírito Santo. Essa carga poderosa que Deus, pela sua graça, um dia colocou também sobre o pastor Juliano, sobre a minha vida, sobre a missionária. Mas em Cristo Jesus, Senhor nosso, de uma forma mais intensa, porque ele era pleno homem, jamais pleno Deus. A onisciência, então, veio do Espírito Santo. Sim. Eu vou colocar que é onisciência. Olha, veja uma coisa. O senhor é pregador do Evangelho. Ela é pregadora. Jesus, hoje, como Deus, o Espírito Santo nos dá capacidade. Capítulo 12, versículo 1, trata dos dons espirituais da primeira carta aos Coríntios. Os dons espirituais. Sim. Pelo dom espiritual, eu tenho aquilo que o senhor conhece muito bem. Isso é de escola dominical. O dom da ciência. Pelo dom da ciência, eu sei, Deus me coloca aqui no coração que aquele avião vai cair. Eu vou e alerto o irmão. Pelo dom da ciência, entendi. Então eu teria que chamar o ágabo de Deus. Ele pegou a cinta de Paulo no capítulo 21 do livro dos Atos e disse assim, assim farão com o dono dessa cinta lá em Jerusalém. Então ele sabia o futuro, mas é pelo poder do Espírito Santo. Essa profecia. Uma profecia. E Jesus sabia também. O saber o pensamento. Naquele momento eles estavam pensando. Pelo poder do Espírito. Era uma profecia ou era onisciência? Não, era o poder de conhecer. Essa onisciência, então, eu consigo ser onisciente? Eu não diria que aí é onisciência, né? Porque os atributos não estão com ele enquanto o homem conforme defende. Você, como pastor, você pode perdoar pecados? Absolutamente. Eu não sou Jesus. Você pode perdoar pecados? Eu não sou Jesus. Lá tem um texto que fala que os apóstolos podiam até perdoar, mas não, você não era Jesus. Você não era Jesus. Mas Jesus não sendo plenamente Deus, ele poderia perdoar? Aí você respondeu que era possível pela capacitação, os outros termos do Espírito. Pastor, eu sei onde o senhor quer chegar, mas qualquer comparação da minha pessoa com Cristo, com aquele que não foi gerado por, perdão pela palavra, mas isso aqui é correto, pelo espermatozoide, não foi gerado por isso. Ele era diferente de nós. Nós podemos dizer que somos 100% homem. Jesus não. Jesus não era 100% homem? Não. Porque se for 100% homem, implica pecado. Ele era pleno homem, eu posso concordar, um homem santo. Ok, então, não, tudo bem, é questão de termos, mas então ele era plenamente homem, se você concorda. Sim, ele era tudo bem. Homem pleno. Glória a Deus. Bem. Agora, santo, justo sim, e imaculado. então ele não era plenamente Deus. Não sendo plenamente Deus, aí eu fiz a pergunta, ele pode perdoar pecados? A sua resposta foi
que isso poderia acontecer porque ele tinha o Espírito Santo, enfim. A pergunta é, aí o senhor até me usou como pregador, o senhor como pastor, nós temos o Espírito Santo. Aí eu perguntei, o senhor pode perdoar pecados? Absolutamente. Eu não sou Jesus. E nem recebi... Mas Jesus poderia, não sendo plenamente Deus. Poxa, Jesus, pelo amor de Deus, pastor Juliano, Jesus é Jesus. Não sou testemunho de Jeová, não me confunda. Pelo amor de Deus, não me jogue no famigerado homem de palha. Eu sei que o senhor não está fazendo isso, né? Amém. Mas não me lance no colo daquele famigerado. Quer continuar comentando? Vamos lá, Ti. Não, Ti interpelei. Vamos lá. Terminou? A palavra... Não, eu quero lhe mostrar, através dessas declarações diretas aqui de Jesus, esses textos aqui que estão nos evangelhos, né? João... Vamos todos pegar um. os que eu Jesus é a ressurreição e a vida. Por quê? Porque ele permanece vivo para todo sempre. Jesus é a ressurreição e a vida por isso? Também, um dos motivos é esse. Ele morreu, ressuscitou, como homem ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, está à destra de Deus, provando que ele tem poder sobre a morte, Jesus ele tem poder sobre a vida. Ou foi ressuscitado? Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A senhora se equivocou. Eu vou tratando a senhora com muita deferência e estou com cuidado. Tá certo. Mas em dizer que ele ressuscitou não está correto. Foi Deus quem o ressuscitou. Porque se Jesus se ressuscitasse a si mesmo, aí era outra coisa. Agora me diga, como é que ele é Deus? Ele como Deus. Então, mas como é que ele pode ressuscitar a si mesmo? Como Deus. Deixa eu... Que coisa mais estranha. João ele capítulo morto, 10. Ele ressuscitou ele mesmo? Olha, João capítulo 10, versículo 17. Por isso, Pai, me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou. Olha que chique aí sua resposta. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, tenho poder para torná-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Eu quero saber a ressurreição. Quem ressuscitou Jesus? O próprio Jesus. Olha, isso, Pai, me ama. Foi Jesus quem ressuscitou Jesus? Meu amigo, olha pro texto. Deus por do isso, céu. calma. Por isso, Pai, me ama. Foi o próprio Jesus que falou isso. Por isso, Pai, me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. A Trindade ressuscitou a Cristo. É porque, assim, em Romanos 8:11, diz que o Espírito Santo, ele ressuscitou Jesus. Em Atos 2:24, diz que Deus o ressuscitou. Mas em João, o texto que ela citou, diz que ele dá a vida e ele a toma com a sua autoridade. Uhum. Ali é prova cabal que ele ressuscitou com o seu poder, porque ele é Deus. A Trindade agora da sim, ligação. agora sim, você pode contestar esse texto aí, é seu direito, tá? Mas nós temos esses três textos, um que Deus, o outro que o Espírito Santo, e o outro que Jesus. ele mesmo dá a vida e ele mesmo a toma. É muito lindo ver todas essas palavras, né? Também o calvinista gosta de usar o capítulo, acho que é o capítulo 10 do livro de João. Ninguém vem a mim se o Pai não me der. O calvinista adora isso, dizendo que o homem não tem a iniciativa própria da salvação. Mas quando a gente vai para o conjunto da Escritura, está a resposta clara feito água de rocha, dura feito pedra de diamante, maleável como a flor do pessegueiro. Porque a verdade é dura feito a pedra de diamante, viu? Mas é doce como a flor do pessegueiro. Gera confronto ao princípio, mas depois produz uma paz de criança dormindo. O texto que ela cita, do a vida e posso tomar, aí nós vamos para a hermenêutica, aí nós vamos para o uso da Escritura, aí nós vamos para a analogia da fé. E vamos ver que quem ressuscitou o homem chamado Jesus foi Deus. Atos 2, versículo 32. Pedro diz, Deus ressuscitou este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Então, como é que o senhor me explica? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Que lindo! A senhora pegou uma Bíblia adulterada, me perdoe. Aí foi uma Bíblia adulterada. Aqui está um homem conhece de grego. A senhora está estudando grego também, né? Essa Bíblia está adulterada. Aí diz que Deus se fez carne, não foi? E que teria chegar aí também, eu sabia. Só quando a gente vai para o original é ros, não é teos. Lá é ros é fanerote e em sarqui. Ele, aí é o pronome demonstrativo, aquele ou ele. Ele se fez carne. Outra tradução diz Cristo se fez carne, não Deus. Então, adulterada não serve. O seu texto. Não, era o texto de João 10. Eu pensei que o pastor iria comentar, mas pelo jeito o pastor não veio aqui. Pastor.
É que tá, Tô vamos falando lá. longe. Não, não Deixa eu tá chegar ótimo, a sua voz é alta, aí capta bem. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, espontaneamente eu a dou. Tá tudo bem, ele se entregou à morte. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Então, esse texto para o senhor, não precisa nem comentar, porque eu estou fazendo aqui a pergunta, mas Mas isso é bonito. esse texto para o senhor, então, Só um não pequeno- prova que ele Não ressuscitou prova, com o seu pastor, poder. porque o senhor, como um bom hermeneuta, como um bom exegeta, o senhor sabe que o conjunto da escritura Outros textos do senhor, ok. Então o senhor usa outros textos para invalidar esse, ok. Então eu não pego eu não tomo Entendi. a parte para explicar o todo, mas o todo é que explica a parte. Ruth. Você falou sobre o texto adulterado. Há cerca de 6 mil manuscritos referente a esse texto. Depende do texto que você lê. Como também todos os argumentos que eu trago você desconsidera, então também posso desconsiderar esse, né? Não, isso aí, Esse texto que Não, você vamos falou que é devagar. adulterado. eu quero que a senhora mostre no original grego que isso aí não é o ros. E é teos, como a senhora. Há várias interpretações. Apresente um. Há várias interpretações para esse texto. Pelo menos 6 mil manuscritos. Me apresente então um que prove o que você Sinático, diz. sim. É antigo, hein? Lá, e é um dos. Por isso que não adianta. Esse é um dos primeiros, lá do ano 300. Não tem problema, cite. Esse é um dos mais antigos. Sinático. Eu tô citando. É no manuscrito do Sinático que tá escrito. Do Sinai que tá escrito isso aí. Certo. O Ros e não Teos. Portanto, na linha do tempo, é um dos mais antigos. Esses outros aí que fizeram depois, eles podem colocar, porque jabuti, missionário, quando sobe em árvore, é enchente ou mão de gente. Mas nós estamos falando de Bíblia, né? De Então, jabuti. Escute só. Tá, mas aí eu tô colocando. Quem certo. fez esses manuscritos só, aí? Só que há manuscritos que defendem o que eu estou dizendo, o que o senhor está Aponte dizendo. um só, já apontei o meu do Sinai. Certo. Qual é o seu? Certo. Vamos continuar aqui. Já que eu lhe mostro, porque eu estou acompanhando aqui no meu resumo que eu fiz e trouxe. Pastor. Eu não sei se a irmã tem essa informação. Eu estou Tá, não, mas se não Eu tiver, fiz no resumo. não, mas se não tiver, não se fidorize por isso, jamais, tá bom? Certo. É uma grande debatedora, tem um grande estima e Existem respeito manuscritos bizantinos e a palavra que aparece ali é Theos, é Deus. por ela. Pois Então, quando diz assim, essa tradução é adulterada, é que ele está dizendo que alguns manuscritos são adulterados. Bom, não vou entrar no mérito, sim. E a gente consegue ver o risco até do copista. até nele. porque eu não diria isso, que esses manuscritos são adulterados. Eu não usaria Certo. Eu vou- esse termo. Adulterada, por exemplo, é a nova tradução A tradução, eu falei, é pastor, a nova que é adulterada. tradução do Novo Mundo, né? É a tradução das Testemunhas de Jeová. Eu não usaria, por exemplo, que os manuscritos bizantinos, por exemplo, nós temos esse códice sinaítico, que o irmão citou, várias traduções hoje, são boas traduções que nós temos em mãos. Acredito que essas traduções são adulteradas, uma escolha de manuscrito. O senhor conhece muito bem, nós temos os manuscritos que são recebidos, o texto receptus e o texto crítico. Sim, o E que eu nem usei todos foi que usam um ou outro, nós podemos dizer que estão adulterando. Essa palavra é um pouquinho forte, eu não usaria, mas o irmão tem todo o direito, pastor, de usar. Ruth. Foi esse texto. Como que o senhor explica o fato de Jesus não ser Deus enquanto está na terra e receber a adoração como Deus? Os textos que Pastor. a senhora falou, vou falar de cabeça. Também fazer um pequeno comentário sobre eles. E acrescentar mais algum, se for necessário, para engrandecer um pouco Sim, o com debate. certeza. Seguindo uma linha cronológica, em Mateus 2, realmente diz que os magos vieram do Oriente para adorá-lo, e eu concordo com a adoração a Jesus. Ele é santo. Ele merece. Eu adoro Jesus. Não me confunda com os TJ. Os testemunhos de Jeová é quem não adora a Cristo, Senhor nosso. Eu adoro. Agora, se nós formos para o prosquinel, que foi colocado aqui pelo reverendo Juliano, que é a palavra para adoração, ela também suporta a tradução de receber respeitosamente, de ter reverência. Então, em algum momento, pode não ser empregado como uma adoração, como sendo a um Deus, uma divindade. Eu concordo nessa primeira parte que os magos vieram e adoraram. Capítulo 9, o versículo de número 18,
do mesmo livro, diz que um homem chamado Jairo veio, se prostrou diante dele. A palavra prostrar é o mesmo também, prosquinel, de novo. Só que aí dentro daquele ambiente judaico, eu pergunto, dentro desse ambiente judaico, será se esse homem estava adorando Jesus, de fato, sendo ele um chefe da sinagoga, um príncipe da sinagoga, ou estava prestando grande reverência a Jesus, o Senhor nosso ali, e ele não foi questionado em nenhum momento, sendo príncipe dos judeus, em se prostrar diante de Jesus. É estranho naquele ambiente, o líder da sinagoga se prostrar diante dele, como sendo um ato de adoração a um Deus, e ninguém comentar nada. No capítulo 8, 2 também de Mateus, diz que um leproso o adorou, prosquinel também. E quando a gente vai, aqui eu deixo uma pergunta após esse comentário, a missionária Ruth, eu chamo a pastora, mas eu quero esse debate ainda. Não, mas ela também não apoia, viu? Não. Ah, é? Não, Então, realmente. aí não dá debate. É verdade. Só para citar agora, finalizando, eu quero dizer que a adoração a Jesus, eu não sou contrário a isso, mas que alguns textos daqueles não fazem referência a uma adoração como a um Deus, mas como recebendo ele respeitosamente, com grande reverência. Conforme Apocalipse 3, versículo 9. Eu farei com que aqueles que se dizem judeus e não são, mas antes são sinagoga de Satanás, venham, se prostrem diante de vocês e o adorem. Eu pergunto, Deus está mandando que nós sejamos adorados ali? Olha só a sua resposta. Então, o texto, me explica esse texto dentro disso que você está dizendo. Ele não recebe essa adoração equivalente à do Pai. Aqui está provando que recebe. Provando aí que recebe? Sim, a honra do Filho. Mas ninguém está desonrando Jesus. Estou honrando ele desde o começo. Sim, honrando e o adorando como Deus. Mas em todas as passagens que eu citei, então vamos lá para aquele texto que eu perguntei para a senhora. Colocar isso aí no chão. No capítulo 3, versículo 9 do livro do Apocalipse. Sim. Lá está registrado assim, eu farei com que pessoas, contextualizando, venham. Pode abrir a passagem. Diz aí, no capítulo 3, versículo 9 de Apocalipse. Farei com que os da sinagoga de Satanás venham, se prostrem diante dos teus pés e te adorem, para que saibam que eu sou Deus. Deus está mandando pessoas nos adorar, então nós somos Deus? O Senhor está se referindo aqui a um pastor de uma determinada igreja. Essa sinagoga de Satanás, ela tem, em alguns comentários bíblicos, eles trazem essa sinagoga de Satanás e fazem um comparativo com Apocalipse capítulo 7, quando a tribo de Dan ficou de fora da contagem dos 144 mil. Ele não está dizendo isso, né, que é para que as pessoas adorem... então está concordando comigo. Não, olha aqui, cadê o versículo? Então o prosquinel está realmente dentro do que eu estou falando. Qual que é mesmo o versículo? Versículo 9. Versículo 9, esse que eu falei, aos da sinagoga de Satanás, aos mentirosos. Ele está se referindo aos mentirosos, que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu amo. Ele está escrevendo, falando a uma igreja em específico, mas ele não está dizendo, declarando que esse povo aqui, eles vão adorar. Isso aqui eles vão respeitar. Eles vão dar a ele o respeito devido. Eles vão vir reconhecer... Vamos ver se a senhora está... Mas essa palavra adorar é o quê? Essa palavra aqui, adorar, seria o mesmo que respeito. Pelo menos no estudo que eu já fiz, eu prego direto essa carta à Igreja de Filadélfia. O contexto aqui diz o significado. Ele está falando de respeito e não de adoração. É a mesma que aparece para adoração a Jesus, entendeu? É o prosquinel. Mas nessa aplicação, nesse caso em específico, ele está falando de respeito tá e não de adoração. Nem sempre... Parabéns! É isso que eu estou falando, que nem sempre prosquinel é adoração como a um Deus, porque senão... Mas no contexto de Cristo é adoração. No contexto de Cristo é adoração. Ao pastor, não. De qual deles? Eu também concordo. Porque você sabe que a palavra pode ser a mesma, mas ela pode ter uma interpretação diferente. Que lindo. Estou falando. Sim, mas sim, eu estou respondendo a sua pergunta. Você falou sobre adoração. O Senhor não está falando aqui para adorar o pastor. Ele está falando da igreja de Filadélfia. Ele está Sim. E o que tem a ver? Mas no caso de Cristo é adoração. Olha aí, mas é o mesmo verbo, né? A mesma palavra grega. Mas as palavras podem ter significados diferentes. É isso que eu estou defendendo. Em todos os textos, referindo-se a Cristo, o contexto ali é adoração a Cristo. Vai lá em um deles, aí eu vou dizer se é ou não é.
Quer dizer, na minha visão. O texto de, vamos lá, pra gente ganhar tempo, já estamos indo pro fim. Hebreus 1, versículo 5 e 6. Meu primogênito introduzindo no mundo a todos os anjos de Deus o adorem. É prosquinel. A prosquinel, né? sim, é prosquinel. Ali os anjos de Deus o adorando, não como Jesus sendo pleno Deus. Não tem problema nenhum com isso. Adorar a Jesus não tem problema. Não tem problema Ok. com isso. Estamos indo para o fim. Os textos que o irmão citou, pastor Vanderlei, sobre Jesus ser chamado de Deus, só vale os evangelhos ou vale as cartas? Vale só os evangelhos. Os evangelhos, Que nós estamos tratando. Foi isso que o irmão perguntou para Excelente. ela, né? Nós estamos tratando. Qual o tema aí? Vamos enfatizar o tema. Jesus era Deus no seu ministério terreno. Não, o irmão já citou, o pastor citou, na encarnação até a ressurreição. Ali ele não era plenamente Deus, correto? Exatamente. Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para mais um intervalo, voltamos com as conclusões finais. E aí, nessas conclusões finais, 3 minutos. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá bom? É porque tem uma pregadora aqui, ela tem que ir embora mais cedo, tá? Amém. Então nós vamos ter que terminar Tem um antes. pregador aqui que chegou atrasado. Sempre mas eu não- cobrando para chegar, mas chegou atrasado. É verdade. Exatamente. Agora é Isso 2 às vezes quando acontece. Vamos para o intervalo e já voltamos com as considerações finais. E considerações finais, geralmente, cai a audiência. Pessoas Poxa, param de assistir. Para. É igual quando termina a mensagem, vou embora antes da bênção apostólica. Mas que você continue aí ligado, tem um recado especial no intervalo e já voltamos com o pastor Vanderlei e a missionária Ruth. A missionária queria que ele ajudasse ela nos textos, né? Falando que os textos são esses, mas aí não teria debate, tá ok? Deus abençoe e até daqui a pouco. Voltamos com o programa Fora da Caixa, considerações finais. Pastor Vanderlei, considerações finais, também aproveita, deixa as redes sociais, telefone, para participar de podcasts, debates, enfim. 3 minutos para as considerações finais. E quero te agradecer muito por ter aceitado aqui o convite, ter vindo de tão longe. Também participou em outros debates do programa Vejam Só, lá com o pastor César, o pastor César Cavalcante. Muito obrigado por poder participar, estar aqui na mesa de vidas. Deus abençoe, a palavra está contigo. Ilustríssimo pastor Juliano Fraga, satisfação imensa estar aqui participando do Fora da Caixa e debates assim de alto nível, só se for fora da caixa mesmo. É verdade. Tem lugares que é convencional e não permite que a gente se expresse como deva. E aqui o Senhor dá toda a liberdade para a gente trabalhar e caminhar e ser feliz. Quero dizer que o Senhor é um dos homens mais extraordinários que eu conheci. Admiro seu ministério e não é humilde como ninguém na terra o mas cultiva grandemente a humildade. Isso é bonito. Glória a Deus. Então fica aqui os meus sinceros agradecimentos à sua pessoa. Vai estar nas minhas orações e espero que ore por mim também. Recíproco, irmão. Missionária Ruth, essa é a minha maneira, viu? Tá Eu certo. respeitei ainda mais um pouco a dama. Se for um outro, como foi citado em off aqui, a gente liga outro modo. A gente se mandar tiro lá para cá ou mandar aqui para lá também, com muito amor. Tô vendo. Mas eu quero também abraçar a minha igreja Luz do Conhecimento Goiânia, todos que estudam comigo no ITEL, o Instituto Teológico Luz do Conhecimento, e quem quiser um curso de memorização bíblica, me procura, que oferece o curso de memorização bíblica em poucos dias, ou você pode fazer também em sua casa. Quando eu vir aqui, pastor, trarei presente à sua pessoa meu livro do neo-arminianismo, porque eu sou neo-arminiano, não me declaro como arminiano. Contraponto aí à visão clássica, mas é muito boa. Nem wesleyano. Não. Ok. E é isso. Muito obrigado e eu espero rever novamente. Ok. Te benigno. Esqueci de falar a minha, Vanderlei com Y no Vanderlei. final. Ponto. Vanderlei.diogo.poeta. né? V e Y Vanderlei no Y final. no final. Vanderlei.diogo.poeta. Mas o senhor é poeta mesmo? Faz Escrevi poemas? muitas obras literárias de poesia, De inclusive cordel. duas obras lançadas por um editor aqui de São Amém. Missionária Ruth, mulher pode ser pastora? Pastor. Não, vai mais uma hora. Pode ou não? Sim ou não?
Deus abençoe, gente. Biblicamente, sim ou não? Biblicamente. Eu ainda não encontrei Vai o perder texto. a agenda. Na verdade. Oh, Vai perder meu as santo, agendas. Pare. Pode Gente, Deus não. abençoe. E até a próxima. Tudo bem. Terminando aqui o programa Fora da Caixa. Continue abençoando você que participa do programa. Inscrito em nosso canal. E este programa sendo bênção. Vida. Ficamos por aqui. Até a próxima. Deus te abençoe.